Graça e paz, igreja, amém? Que bom, não é? Nós estarmos aqui na casa do Senhor, nessa noite, cultuando a Ele, adorando a Ele. Deus é muito bom, Deus cuida da gente, Deus nos ama. E como é bom nós vimos, a gente vir à casa do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo, para expressar a nossa gratidão, o nosso amor a Ele, não é verdade? E nós estamos aqui hoje para esse ato de louvarmos ao Senhor juntos e sermos pastoreados por Ele. Ele que é o nosso bom pastor. Feche o teu olho os teus olhos nesse instante e ore comigo por esse tempo do Senhor por nós, conosco. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui na tua casa, celebrando esse culto, ó Pai, te adorando, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem sido feito, realizado na nossa igreja, ó Pai, nas nossas vidas em particular também. Também colocando aqui nossos anseios, nossas necessidades, mas esse é um tempo de gratidão ao Senhor, de louvor ao Senhor, ó Pai, um tempo de nós, corpo de Cristo, igreja tua, nos alegrarmos no Senhor, o Senhor que é o nosso único Deus, o Senhor que está acima de todas as coisas, o Senhor que é o soberano ao qual nós nos submetemos docemente em busca do teu pastoreio, Senhor. E que assim, ó Pai, essa noite, ó Pai, ela venha a ser em todos os seus atos aqui do nosso encontro, ó Pai, um tempo para o Senhor e de edificação e crescimento para o nosso coração, Pai. Nós acabamos de cantar aqui dizendo que a Tua palavra, que ela seja o nosso alento e direção e que nesse momento que nós paramos aqui para nos dedicar a ela, que ela venha, Senhor Deus, no mais profundo do nosso ser, moldar o nosso interior, mudar o nosso coração, mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser, para que a gente mais e mais prossiga em ser, ó Pai, aquele que é o alvo das nossas vidas, que é o caráter, conforme o exemplo de Jesus Cristo, Senhor. Seja esse um tempo para isso, use a minha vida nesse instante, e que debaixo da Tua graça todos nós possamos ouvir cada palavra, cada direção do Senhor para as nossas vidas. Nós assim te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Bem, igreja, nós estamos seguindo nesse mês, nesse tema que nós, na verdade, temos desenvolvido desde dezembro, que é o tema chamado Novas de Grande Alegria. Em dezembro, nós olhamos para esse tema pensando justamente a ocasião do Natal, o tema de olhar para o nascimento de Jesus, mas agora em janeiro, nós prosseguimos sim olhando para esse tema, pensando nesse ano que nós temos diante de nós a viver. Afinal de contas, nós estamos apenas começando aí praticamente a nossa terceira semana, e quantos dias, e quantos meses, e tantas ocasiões e momentos nós ainda vamos ter nesse momento. Portanto, um tempo de pensar sim, novas de grande alegria. Pastor Júnior abriu essa série aqui no mês de janeiro falando de renovo, o renovo que vem do Senhor, o renovo que vem por meio da palavra para as nossas vidas, para a nossa trajetória. Domingo passado, pastor Bruno pregou sobre o inabalável amor de Deus, que é o nosso acompanhante, que é o nosso sempre presente suporte em todos os momentos em que nós precisamos. E hoje nós prosseguimos aqui falando nesse tema também, ouvindo a voz do Senhor naquilo que Ele tem a nos acrescentar aqui. Novas de grande alegria. Quando nós olhamos lá para Lucas 2, que é o texto bíblico que provoca, que faz base para esse tema, nós vemos ali aquele momento em que um anjo, junto de outros que depois vieram cantar com eles ali, mas veio aos pastores para dar essa notícia das novas de grande alegria. E, em resumo, qual era essa nova de grande alegria que o anjo anunciou ali para aqueles pastores? Foi o nascimento de Jesus. Foi o nascimento de Jesus. Mas se a gente pudesse destrinchar, entender um pouco mais essas novas, aí no sentido plural, exatamente, essas novas, essas notícias de grande alegria que o anjo, na verdade, trouxe, a gente poderia entender assim, vamos lá, primeiramente, a notícia que Jesus nasceu. E naturalmente todo nascimento traz uma grande alegria. Uma criança simboliza a vida, simboliza a continuidade da vida. E todos nós temos grande alegria quando sim nos deparamos com um neném novo que chega ao mundo. Mas mais do que ser um neném, um novo neném era a vinda do Filho de Deus, que nós temos aí representado quando esse anjo dá notícia aos pastores.
não é? Mas não era simplesmente o Filho de Deus vindo na terra para passar uma temporada na terra, mas ele veio com um propósito, com uma missão dada pelo próprio Deus, que era o propósito de ir à cruz para trazer salvação, não é? Esse Filho de Deus que veio para ser o Messias, o Salvador tão aguardado, tão pré-anunciado lá no Antigo Testamento, não é? Mas ainda a gente pode destrinchar essa nova de grande alegria numa outra notícia, que é a de religar aquele que crer ao Pai. Porque desde o Éden o homem perdeu isso. O homem não podia se achegar a Deus, precisava haver um sacerdote numa dada configuração no templo, isolado de todos, atrás de um véu muito denso, para que ali a glória de Deus se manifestasse. Mas por meio da vinda do Filho, nós podemos sim, em nome de Jesus, e é por isso que nós oramos sempre em nome de Jesus, nós podemos, por meio dele que nos purificou e que nos trouxe redenção, nos reconectarmos ao Pai, nos relacionarmos ao Pai, tal qual esse relacionamento existia e acontecia no Éden, não é? Isso foi possível por quê? Por conta da vinda de Jesus, não é? Jesus que restabeleceu esse relacionamento de volta, possibilitou esse retorno ao relacionamento com Deus para o homem. E por fim, o último que eu listo aí, é esse de alcançar a vida eterna. E eu relembro com você aquele versículo tão conhecido por nós, deve ser muito bem conhecido por todo crente, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, Ele amou tanto, que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas alcançasse a vida eterna. Não é? Então, se a gente pudesse destrinchar essa notícia da vinda de Jesus, em algumas a gente poderia encontrar essas 4 facilmente, não é? E inclusive também a respeito de alcançar a vida eterna. E algo que eu estou chamando a atenção para esse momento aqui sobre isso, é que essas novas de grande alegria, elas não foram dadas somente aos pastores, somente aos magos do Oriente, somente a Simeão e Ana, tal qual os evangelhos nos contam, ou somente para os judeus daquela geração, ou para os apóstolos, para os discípulos que depois vieram a se tornar apóstolos. Mas essa grande notícia, na verdade é uma notícia que veio para toda aquela geração ali dos que aguardavam o Messias, mas são notícias também que elas continuaram ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, para todo aquele que de fato, como nós vimos e relembramos aí em João 3,16, para todos aqueles que haveriam de crer. Portanto, eu e você, nós abrimos as nossas Bíblias e lemos Lucas 2, é uma nova de grande alegria proferida há tanto tempo, mas que ela reverbera, ela continua nas nossas vidas, e ela continua no sentido de nos colocar para frente, no sentido de caminhar com o Senhor, nesse relacionamento, e no sentido de viver estabelecido nessa vida eterna, que o Senhor Jesus já nos deu por meio da sua vinda e por meio daquilo que Ele fez na cruz, não é? Novas de grande alegria que estão para nós também, e que nós devemos sim nos alegrar. Elas vieram para impactar, transformar, organizar as nossas vidas, por meio da vinda de Jesus, por meio da cruz, desse relacionamento restaurado e da vida eterna. E hoje, eu quero conversar exatamente um pouquinho, pensando nessas novas de grande alegria, olhar um pouco para essa questão, para esse tópico da vida eterna, que é algo que nós alcançamos na vinda do Filho, não é? Nós vamos aqui olhar um pouco para pensar o nosso sentido existencial como cristãos e também quanto ao nosso futuro, que foi garantido, que foi estabelecido na pessoa do próprio Jesus Cristo. Portanto, abra sua Bíblia comigo na carta de 1 João, no finzinho do Novo Testamento. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler aqui um recorte curto de 3 versículos, do qual nós vamos meditar nessa noite. 1 João, capítulo 2, leio com você aqui do versículo 15 ao 17. 1 João 2, do 15 ao 17, que diz assim, leio aqui na NVI. Não amem o mundo, nem o que nele há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo.
O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vamos olhar aqui um pouco desse contexto aqui. Existe um contexto grande que faz parte da carta de 1 João, e nós não vamos adentrar todos os detalhes aqui, porque afinal de contas é uma carta que tem 5 capítulos e tem várias propostas aqui, não é nosso objetivo aqui ir a todos eles, mas olhando aqui para aquilo que faz pano de fundo para esses 3 versículos aqui, o que está acontecendo aqui, não é? O apóstolo João, segundo a tradição cristã, ele escreve essa carta porque essa igreja, entre outras questões e problemas que ela vinha enfrentando, ela vinha sofrendo a interferência e a influência de alguns falsos líderes e falsos profetas, que eram hereges e que estavam tendo um papel muito nocivo, muito danoso para aquela comunidade. Esses líderes, eles eram os gnósticos, o gnosticismo, ele foi uma filosofia meio que entranhada na religião do primeiro século, que trouxe muito dano, que estava muito presente naquele tempo, naquela época. Tanto é que nós podemos facilmente ver em outras cartas, em outros livros do Novo Testamento, ele sendo combatido pelos apóstolos, não é? Nós estamos aqui em torno do ano de 80, 90 do primeiro século, e isso era algo realmente muito presente. Mas o porquê que nesse particular aqui, João ele vem tratar com essa igreja e ele vem trabalhar esse tema aqui, não é? Os gnósticos naquele tempo, dos quais alguns líderes estavam com essa filosofia em mente e entranhado aqui na igreja, ou nas igrejas a qual João escreve, eles criam que o que se fazia com a carne não tinha a ver com a alma em si. Então eles falavam assim, não, isso aí está muito bem definido, porque a alma ela é boa, a alma ela é do Senhor, a alma ela é para Deus, mas o corpo ele é miséria. Então não faz problema, entendeu? Porque Deus ele está só olhando como que para a nossa alma, e o nosso corpo, onde ele vai morrer, ele vai ficar para trás, e importa a nossa alma. Então, na visão desses caras aqui, é como se fosse assim, olha, não tem problema eu viver uma vida totalmente dissoluta, sem nenhum propósito, sem nenhum cuidado, viver um estilo de vida totalmente, moralmente frouxo. Por quê? Porque o que importa é que, além dessa prática que eu possa ter com relação ao meu corpo, não, mas a minha alma é boa e a minha alma deseja e quer a Deus, não é? E eles, o que acontece? Eles ignoravam essas duas questões de corpo e alma como lados opostos, não é? Mas eles queriam consentir, coexistir com esses dois lados, de que, como se fosse possível amar a Deus e as coisas do mundo ao mesmo tempo, não é? Então o corpo é mau, a alma é boa, e era necessário até em alguns casos, alguns desses líderes falavam, expor mesmo ao corpo as vicissitudes da vida, porque, puxa, quando esse corpo morrer, aí vai ser a libertação da alma que vai para Deus, estar junto de Deus de fato, não é? Era assim que esses caras, eles pensavam e estavam ensinando erradamente dentro da igreja. Não é? Isso veio a gerar uma onda de mundanismo e de amor pelo mundo muito grande dentro da igreja, na vida desses caras, na vida desses falsos líderes, desses falsos profetas, que exerciam isso para si, mas eram um mau exemplo, que tinham isso nas suas falas, nas suas condutas também, não é? E isso gerou nesses crentes uma tendência dessa carta, esses crentes que eram o público-alvo dessa carta, uma tendência muito grande ao pecado e ao mundanismo, do qual o apóstolo João, ele quer tratar de fato. Afinal de contas, os desejos, eles sempre desviam o homem de Deus, o homem de Deus, do propósito de Deus, e esse é um propósito, então, que João, ele quer tratar aí. Então, vamos lá de novo no versículo 15, ele diz assim, não é? Não amem o mundo e nem o que nele há. E aqui a gente precisa entender que no Novo Testamento, no grego, a gente tem várias palavras que simbolizam diferentes expressões e tipos de amor. Mas na hora de traduzir para o português, foi tudo traduzido como amor, não é? Então, por exemplo, a gente facilmente usa no nosso português e diz assim, olha, eu amo pizza e eu amo ao Senhor. E é a mesma coisa? Cabalmente não, né? Aliás, pizza é muito bom, mas são coisas totalmente diferentes, né? Talvez nem todos gostem, tudo bem,
mas assim, puxa, você está comparando uma coisa efêmera, passageira, ligada ao contexto e dia a dia de vida, com algo que deve ser a sua maior expressão de afeição e vínculo possível, não é? E aí é importante, quando a gente olha esses textos, entender exatamente a mensagem. Quando João usa esse não amem aqui, ele está querendo dizer o amor na sua forma mais profunda, na sua forma que tenha a ver, sim, com uma afeição profunda, uma consideração com forte afeição, tem a ver com veneração, com devoção ou com obrigação. Não é? É uma carga de amor muito profunda, da mais profunda que você possa pensar e imaginar, vai estar implícito nesse sentido de amor aqui. É o amor ágape, aqui no texto, aqui o agapau que ele fala, né? A terminação aqui do verbo. Esse amor mais profundo que se tem aqui, não é? E se a gente fosse trazer para o nosso português, seria como a gente dissesse assim, ou na linguagem que a gente tem usado muito comumente no nosso tempo, é aquela questão do que a gente usa, brinca e fala muitas vezes do ter apego. Sabe quando a gente brinca e fala assim com alguém, puxa, fulano tem apego àquilo, né? O que está por trás disso? Olha, a pessoa está com aquilo ali e não quer abrir mão daquilo de jeito nenhum. Ela não troca aquilo por nada. Ela não negocia aquilo, ela não abre mão, ela não coloca aquilo a perder de forma nenhuma. Então o amor aqui que João está usando é esse amor profundo que rege todas as decisões, que rege todas as negociações, que interfere com relação a todos os crivos, critérios e dilemas que possam existir. É disso que João de fato está falando aqui. E ele diz, não amem o mundo. E o que é esse mundo? Esse mundo tem a ver com o sistema de valores, com costumes, tem a ver com ideologias, vantagens, primazia estética, prazeres, paixões, esforço por riqueza, se dar bem, farras. O mundo tem toda essa conotação, essa construção que ele faz aí, não é? Aqui na primeira carta mesmo, no capítulo 5 e 19, o próprio apóstolo já vem falar em outro texto, em outro momento, dizendo assim, olha, porque o mundo jaz no maligno. É por isso que não cabe ao crente amar ao mundo, porque como ele vai amar aquilo que é do maligno? Se o Senhor ele tem todo um propósito de vida que vai nessa direção, é óbvio que Satanás está militando, trabalhando numa outra frente totalmente contrária e distante daquela. Então, como consentir essas duas coisas? E é disso que João está falando aqui. Não amem o mundo e nem o que nele há. E aí ele diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que ele está querendo dizer aqui? João ele está fazendo uma ponte lá com aquilo que a gente tem em Mateus 6, quando Jesus diz assim, pessoal, não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de trabalhar para dois chefes distintos. E são duas cabeças, são duas perspectivas. E algumas vezes, a depender do quanto de um deles abre mão do seu poder de falar, de dar ordens e tudo mais, isso pode ser um pouco facilitado. Mas não funciona. E aqui, a ideia do que Jesus fala no capítulo lá 6 de Mateus, Jesus está falando assim, são dois senhores totalmente diferentes, não dá para servir aos dois, porque se numa dada decisão você agradar um, você vai naturalmente desagradar ao outro. Isso não é viável, isso não é possível. Eles são antagônicos, eles estão de lados opostos, estão sempre em dilema. Sempre que houver um embate, uma definição, uma decisão a ser tomada, alguém será agradado e alguém será desagradado. É nesse sentido aqui que João está falando, não é? E por que o apóstolo está dizendo isso? Por que isso é um problema? Ele está dizendo isso porque quem ama o mundo vai se tornar um escravo do mundo. A gente vai ver aqui no versículo seguinte isso melhor, mas assim, à medida que a pessoa ela ama o mundo e o que no mundo está, ela vai se tornar uma serva, alguém que vai buscar, alguém que vai loucamente peregrinar atrás daquilo que ela de fato está objetivando, porque essa é a noção do que o amor faz no nosso interior. O amor mobiliza a gente a se deslocar em rumo daquilo, ao objeto do nosso amor, aquilo que de fato nós amamos, e é por isso que João está justamente tendo essa preocupação de contrapor uma coisa à outra muito claramente. Ou você está de um lado, ou você está de outro. E aí a gente tem uma frase bem interessante de Calvino aí que diz assim, quando nos ocupamos com o vão amor do mundo,
né, quando nós nos ocupamos muito com esse amor, somos tomados por ele, nós fazemos voltar todos os nossos pensamentos e afetos noutra direção. Noutra direção ao quê? A Deus. Né? Quando nós estamos tomados pelo vão amor do mundo, os nossos pensamentos estão lá. Você quer pensar direitinho sobre onde está o seu amor? Presta atenção onde estão os teus pensamentos, porque os teus pensamentos vão contar acerca do que você ama de fato, de verdade, além daquilo que você, pelas palavras, diz de fato amar, não é? Eles estão noutra direção. Essa vaidade de amar ao mundo, ele está querendo dizer, antes de tudo, deve ser arrancada de nós, a fim de que o amor de Deus reine em nós. Se eu quero de fato amar a Deus, não basta eu vir na igreja e cantar, reina em mim, né, com o teu poder, se eu não arrancar as vaidades do mundo de dentro de mim. Porque uma coisa concorre com a outra. Não tem nada a ver eu querer dizer, venha reinar Deus, mas deixe os desejos do mundo aqui dentro de mim. É disso que ele está falando aqui. Enquanto nossas mentes não forem purificadas, a doutrina anterior, essa do não amemos ao mundo, mas a Deus, ela poderá ser repetida por 100 vezes, mas sem qualquer efeito. O que ele está querendo dizer assim? Olha, não adianta dizer eu amo a Deus, cantar eu amo a Deus, cantar reina em mim, Senhor te amo, Senhor te quero, você é tudo para mim, e no meu dia a dia, e nas minhas decisões, e nos meus pensamentos, tem tudo aquilo que não tem a ver com o amor de Deus de verdade. É disso que ele está falando aqui. E aí ele fecha isso aqui com um exemplo, não é? Seria como derramar água sobre uma esfera, sobre uma bola, né? Não se pode recolher ali nenhuma única gota na bola depois que foi derramada a água, porque não há um lugar porque não há um lugar côncavo que retenha a água, não tem espaço para a água ficar ali, porque o formato está diferente. É o exemplo que ele coloca aí. Ele está querendo justamente forçar essa compreensão de dizer assim, gente, amar a Deus é algo totalmente contrário a amar o mundo. E isso era algo que essa igreja aqui, a quem João escreve, precisava saber e entender. E isso é algo que nós hoje aqui precisamos nos enfatizar, em compreender e nos assimilar cada vez mais, não é? Prosseguindo o versículo 16, ele diz assim, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo, não é? E quando ele diz cobiça aqui, né, pois tudo que há no mundo, a cobiça, o que é cobiça, né? A nova versão transformadora, ela chama isso de desejos, mas a cobiça é tudo aquilo que tem a ver com o mundo imaginário dos nossos olhos e da nossa mente, porque os olhos dão entrada para a nossa mente, Então o que é a cobiça? A cobiça são desejos, é aquilo que se anseia, aquilo que se quer, aquilo pelo qual se tem ansiedade, não é? Aquilo que se deseja freneticamente, se deseja ardentemente, aquilo pelo qual se expecta, aquilo pelo qual se anela, não é? Ou talvez numa linguagem mais comum nossa, é aquilo que você queria porque queria muito, 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 muito mesmo, não é? A ponto de ir atrás, a ponto de correr atrás, a ponto de não abrir mão, fazer todo o possível para alcançar aquilo, lutar por aquilo, né? Isso tem a ver com coisas que você pode, às vezes, conseguir alcançar, ou até com coisas que, às vezes, são aparentemente inatingíveis também, não é? Porque tanta gente, por exemplo, joga na cena, não é? Por que se joga tanto na cena? Porque elas estão atrás de dinheiro para atenderem coisas que na sua realidade atual elas não conseguem atingir. Ou seja, tem uma série de desejos, de pretensões, de interesses ali atrás daquilo ali, né? Você nunca vai encontrar alguém falando assim, puxa, eu queria ganhar na cena para doar tudo para os pobres, para fazer uma grande campanha para ajudar muita gente. Alguém já ouviu isso? Eu nunca ouvi, né? O que é cobiça? É aquilo que faz os teus olhos brilharem também, a gente poderia pensar assim. E aí ele vai dizer, né, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, e o que é essa cobiça da carne? Essa cobiça da carne tem a ver com prazer físico, não é? Geralmente quando a gente lê essa expressão na Bíblia, a cobiça da carne, a gente já liga o que? A questão das paixões. O Novo Testamento, ele vai tratar essa questão das paixões da carne como a imoralidade sexual, a maior expressão disso, né?
que no Novo Testamento aí é aquele termo lá, porneia, que tem a ver com um monte de coisa, não é? Então tem a ver com isso, essas paixões da carne, tem a ver com toda a prática sexual que não está contida dentro do casamento certinho, correto, como Deus orientou para que fosse? Sim, tem a ver com isso, né? Deus ele criou o sexo para que ele fosse uma bênção na vida do homem, mas toda expressão que sai da esfera do casamento, ela é nociva, ela é pecado, ela é desejo da carne e ela afasta de Deus. Então isso tem a ver desde aquilo que é o mais sério possível, como o adultério, ok? Mas tem a ver com toda a prática sexual fora do casamento, no momento de namoro também, fora da vontade da direção de Deus. Isso tem a ver com consumo de material pornográfico, isso tem a ver com masturbação, isso tem a ver inclusive com a forma com a qual você olha outras pessoas também. Leandro, é sério assim? Leandro, é sério assim mesmo, não é? Porque nós somos chamados para viver santos, como o nosso Deus é santo, não é? E essa cobiça da carne, ela é aquilo que tantas vezes está ligado sim a essas questões morais, mas também está ligada a outras aspirações e anseios da carne. É muito restritivo a gente achar que isso está tratando somente de imoralidade sexual, mas tem a ver com tudo aquilo que Adam Clarke chama de apetites da carne, não é? Apetites, anseios da carne. Então, por exemplo, alimentação. A alimentação é uma coisa boa, é algo que Deus colocou e nós precisamos para o sustento do nosso corpo. Mas isso pode virar nocivo para nós? Pode sim. A partir do momento que isso vira um prazer da vida, um prazer que eu busco excessivamente o tempo todo e faço daquilo um objetivo número 1 e tenho prazer nisso e vivo para aquilo e consumo aquilo e todo o meu dia a dia e todos os meus recursos, toda a boa parte dos meus momentos tem a ver com isso, isso começa a se tornar assim uma atitude pecaminosa assim. A partir do momento em que eu tenho toda a facilidade do mundo de sair e almoçar e jantar num restaurante muito caro, mas fico pensando em 2 vezes em doar uma cesta para alguém lá no Nordeste que está precisando dentro de uma campanha que se faz na igreja, você já está demonstrando que você está muito mais inclinado a questões suas, do próprio eu, do seu próprio ego, do que ao outro. Lembrando que Deus chama o amor dele, na sequência ao amor dele, Jesus diz que o segundo maior mandamento é o amor ao próximo. Não é? Uma questão básica ligada à existência, a vida pode virar algo nocivo, uma cobiça da carne? Pode ser sim. Então não é só imoralidade sexual, mas é tudo aquilo que tem a ver com o corpo e que muitas vezes vira a sua primazia de vida. Tem muita gente, é maravilhoso você tirar férias, é maravilhoso você viajar, é maravilhoso você descansar, mas se de repente a pessoa pega e fala assim, olha, eu vou parar eu só vou trabalhar e só vou viajar, eu vou viajar o mundo, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais estar nem aí para ninguém, eu não vou amparar ninguém, eu não vou auxiliar ninguém, eu vou viver, não, eu tenho que curtir, eu tenho que aproveitar, eu quero fazer todas as viagens possíveis, eu gosto de aventura, todo o meu recurso, orçamento, eu quero ter todo tipo de prazer nas aventuras que eu gosto. Por quê? Porque eu quero ter prazer nesse corpo aqui, nessa carne que eu tenho aqui, Deus me deu, eu tenho saúde, eu tenho disposição, eu tenho integridade física, eu quero tirar o máximo dessa existência aqui. Aquilo virou à frente de qualquer outra coisa na sua vida, virou uma paixão sim, virou um apetite seu da carne, uma questão com uma preguiça também, não é? O que é a preguiça? É quando você tem toda a produtividade do mundo para ser exercida em prol de alguma coisa útil, para o próximo, ou para Deus, ou para o reino de Deus, mas você abre mão disso para simplesmente ficar numa boa, repousar, para simplesmente ter o prazer de não fazer absolutamente nada, não é? Vocês percebem como essas coisas elas são sérias, porque elas estão ligadas a coisas legítimas da nossa vida, mas se a gente não tomar o cuidado, elas viram facilmente algum tipo de problema muito sério. E todo o tipo de coisa, essa cobiça da carne tem a ver com toda a sorte de desejos que eu posso pretender para o meu corpo, para dar um devido uso, que não é o uso que vai, de fato, glorificar a Deus nas decisões e nas coisas que eu faço, né? A cobiça dos olhos. O que tem a ver essa cobiça dos olhos? Não é? A Nova Versão Transformadora, ela fala, o desejo intenso por tudo que vemos, não é? Ligado à aspiração, ao desejo, à pretensão daquilo que se vê, não é? A aspiração
Adam Clarke vai falar, desejo desenfreado pelo melhor das coisas, não é? Então o que é essa cobiça dos olhos? É você encher os seus olhos de desejo por coisas que você pensa assim, puxa, se eu tivesse isso aí sim, aí eu ia ficar feliz, aí eu ia gostar, aí puxa isso, aí eu ia estar numa boa. Né? É aquele tipo de olhar que muitas vezes nasce, né? Hoje em dia tem diminuído um pouco, mas aquelas revistas de fofoca que ficam contando a vida de gente que tem muito dinheiro, fica mostrando, ostentando tantas coisas, e é aquele olhar de falar assim, se eu pudesse estar lá, se eu pudesse ter aquilo, né? Como é desejável ter aquilo, como eu gostaria de ter aquilo, usar aquela marca, ter aquele item, aquele acessório, aquele carro, aquele recurso, aquela conta bancária, como eu gostaria de ter isso, como eu gostaria de usufruir isso, né? A cobiça dos olhos, aquilo que brilha aos seus olhos e te arrebata, e que tira você da gratidão, e que tira você da satisfação daquilo que a graça do Senhor tem te concedido, aquilo que tira você da sua consciência de que aquilo que você precisa, o sumo, o bom pastor te confere, e Ele cuida de você, e Ele sabe muito bem daquilo que você precisa, e Ele sabe até daquilo que é melhor você não ter, porque se você tivesse não ia ser tão bom assim como você pensa que de fato é, não é? Essa cobiça dos olhos é algo que João também está falando. E aí, por fim, ele fala, e a ostentação dos bens, não é? A NVT, ela fala de uma forma interessante, o orgulho das nossas realizações e bens. E o que isso tem a ver? Não é? Tem a ver com ego, tem a ver daquilo que se possui, mas daquilo que, não só daquilo que se possui, mas daquilo que pessoalmente se conquista também. Ostentação dos bens, ostentação das realizações, tem a ver com aquilo de pensar-se assim, olha, se um dia eu ter aquele título, aí eu vou ficar bem. É o status, sabe? Ou a pessoa se arrogar ou se orgulhar tanto por ter atingido um dado patamar, um dado grau de estudo, uma dada posição na empresa, uma dada mudança e reviravolta boa na sua história de vida, e se orgulhar e se gabar daquilo e inflar o seu ego e se nutrir daquilo, uma questão que tem a ver com projeção social, com status e tudo mais. E João, ele fala, não é? Acerca dessas coisas, elas não provêm do Pai, mas do mundo. E João está falando isso porque essas três frentes aqui é um resumão de todos os problemas do ser humano, na verdade. Porque se a gente for analisar os problemas, os pecados com os quais o homem, o cristão lida, ele tem a enfrentar, ele vai transitar exatamente nessa esfera daquilo que tem a ver com a sua existência carnal, que ele tem que lidar bem, ele tem coisas legítimas, mas ele tem um cuidado a ser tomado para que essas coisas não virem deturpações, a questão daquilo que ele deseja, a questão daquilo que ele vislumbra, que ele pretende, que ele almeja, não é? E a questão também de como você lida a respeito daquilo que Deus te possibilitou, daquilo que você tem como alvo, para que sentido será, para qual objetivo será, não é? E Kinner, ele faz uma leitura bem legal, ele fala assim que essa proposição de João aí, ela faz muito link com a situação de pecado lá no Éden, quando a mulher viu o fruto e foi lá tomar dela, né? Quando ele diz assim, olha, quando a mulher, lá em Gênesis 3:6 diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, né? Aquela coisa de, sabe quando você olha na árvore e você vê aquela fruta e fala assim, aquela tá da hora, né? A mulher falou assim, puxa, tem tanta árvore aí para eu usufruir, mas aquela ali, olha, tá tinindo, tá brilhando, né? Aquela coisa da carne visceral, né? Que a gente viu, a cobiça da carne, né? Parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, ou seja, de falar assim, mas o que é esse atraente aos olhos? Esse atraente aos olhos tem a ver com, pensa assim, mas por que Deus proibiu essa árvore? Por que não? Porque eu tenho todas essas aí, mas eu também queria provar essa, é atraente aos meus olhos, se eu posso comer todas, por que não essa que é tão atrativa para mim também, não é? E além disso, desejável para ela se obter discernimento, conhecimento do bem e do mal, status, posição. Se você é igual a Deus, sabe o manda-chuva aí? Sabe aquele que criou tudo aí? Sabe o dono do jardim? Aquela fruta ali vai te colocar lá. As três
cadências aqui que João coloca no versículo 16, elas estão implícitas aí. E aí então que a mulher tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também, e o pecado entra na raça humana por meio da cobiça da carne, por meio da cobiça dos olhos, por meio da ostentação que se pretendia tanto ali. Não é? Aqui a ideia de João, naturalmente, ela é muito mais ampla, porque tem a ver com todas as falhas, com todas as mazelas, todos os pecados que o homem tem a enfrentar. Mas, de fato, teve a ver ali, sim, foi nessa construção que possivelmente o apóstolo, lembrando dessa passagem, ele constrói essa linha a ser explorada aqui. E o 17, então, ele diz, não é? O mundo, tudo isso, gente, por que deve-se abandonar essas cobiças, não é? O apóstolo vai falar, porque o mundo e a sua cobiça passam. Eles passam por quê? Porque são passageiros, são ligados a essa realidade, a este momento, a essa vida, essa etapa terrena. Eles vão acabar quando este corpo também acabar, não é? Mas aí, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, não é? Tinha uma expressão muito típica do judaísmo, que dizia assim, que o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aqui no templo do apóstolo João, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então era no Antigo Testamento que, por exemplo, eles abriam Isaías 40, versículo 8, que diz assim, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Então, dentro dessa ideia, desse dito que era muito típico no judaísmo, o apóstolo, ele usa essa ideia muito conhecida, muito do dia a dia deles, para dizer assim, as cobiças, os desejos, aquilo que a carne, os olhos e a ostentação tenta colocar os homens para desejarem, tudo isso é como a relva, que passa, que murcha, que cai, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, não é? O apóstolo está querendo chamar a atenção aqui nesse pé de que o que é perecível, por mais belo que seja, e atrativo e atraente, torna-se apontador à medida que é vão, que é passageiro, como nós já lemos e já refletimos aqui também. E assim como a palavra de Deus permanece para sempre, aquele que faz a vontade de Deus também permanece para sempre. E por que permanece para sempre? Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre porque um dia para ele houve uma nova de grande alegria, de que na pessoa de Jesus Cristo ele alcançaria agora, crendo na pessoa de Cristo, a vida eterna. Alcançando a vida eterna. Não é? A vida eterna alcançada, ela já não é uma vida que nos traz para o aqui e agora dos desejos desse mundo temporal, passageiro, não é? Mas ela é algo que se tem a viver a partir de agora. Isso é algo que nós devemos refrescar e rememorar e elucidar na nossa mente, de que a vida eterna não é um conceito do pós-vida. Um dia haverá a vida eterna para mim quando eu encerrar os meus dias aqui. A vida eterna é um ganho quando você aceita e conhece a Cristo Jesus, não é? E João está querendo encorajar os seus fiéis, aqui os fiéis do Senhor que estavam sob o pastoreio dele, a sobrevivência e a superação do mundo, resistindo ao amor profundo e dedicado a tudo que é oferecido por ele, focando o tempo todo na vida eterna, não é? Porque a vida eterna é um modo de vida que começa aqui e que continua no futuro. A vida eterna minha e sua, meu irmão, ela não vai começar quando nós fecharmos os olhos aqui e abrimos diante do Senhor, mas ela começa aqui já. João 5,24 diz assim, Jesus dizendo, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, que é eterna, como nós já vimos, e crê naquele que me enviou, em Deus, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aquele que aceita Cristo, a morte só existe para uma coisa, para o corpo dele. Mas a vida eterna é um ganho que nós já alcançamos na pessoa de Cristo Jesus. E essa vida eterna é aquela que deve nos inspirar, nos pôr para frente, diante do desafio de obedecer à vontade de Deus e renunciar aos desejos da carne.
Isso é algo que, essa é a nova de grande alegria da vida eterna com Deus, deve nos inspirar ao renovo do qual o pastor Júnior falou 2 domingos atrás, essa busca de sermos renovados pela palavra para enfrentar os desejos, para permanecer na vontade de Deus e viver a vontade de Deus aqui já, entendendo que ela é boa, perfeita e agradável. O mundo, o inimigo, os desejos do mundo vão querer dizer que a vontade de Deus não é boa não, que o bom é o fruto proibido. Mas aquele que se depara com a vida eterna e torna ela a sua primazia de vida, valorizando de fato aquilo que Jesus fez por ele precisa entender que essa vida eterna começa aqui e o céu já começa aqui também, pois haverá um fim e morte apenas para esse corpo aqui, mas a nossa existência permanece na eternidade com Deus. Não é? Tem um trecho de uma música da Hillsong que eu gosto muito, que ela diz assim, né? Dizendo, né, cantando-se para o Senhor: eu sei que você me ama, e eu sei que você me encontrou, eu sei que você me salvou, e a sua graça nunca vai me deixar, e enquanto eu estou esperando o quê? A vida eterna, esperando o paraíso, o céu, o título da música tem a ver com isso, né, como é no céu. Enquanto eu estou esperando, eu não estou esperando, porque eu sei que o céu habita dentro de mim, porque Cristo te deu vida eterna, meu irmão. Essa vida eterna tem que te dar arrojo no sentido de enfrentar o pecado e falar assim: eu quero ter prazer na palavra de Deus, eu quero mergulhar nessa palavra, eu quero, assim como o salmista, ter prazer nela e meditar de dia e de noite, e fazer dela a minha memória, a minha oração o tempo todo, levantando as mãos ao Senhor, orando em espírito o tempo todo, por todos os contextos dos quais eu estou, porque os desejos do mundo estão aí, no nosso cotidiano de vida, mas eu sou alguém que já vive o céu a partir daquilo que Deus já fez por mim. Nós vivemos num tempo em que esse conceito do céu, ele está ficando muito distante, puxa, o céu ele é uma nova de grande alegria, trazida por nós na pessoa de Jesus Cristo também. O ser humano moderno, o ser humano dessa nossa geração, tão hedonista, tão voltado à busca pelos prazeres, a querer tirar o melhor dessa vida, ele está se encantando tanto com o modo de viver aqui, que ele está se esquecendo do céu. Ele está se esquecendo do seu amor por Deus. Ele está se enchendo por uma série de projetos, por uma série de pretensões, por uma série de coisas desejáveis, objetos de desejo, alvos, posições, situações as mais variadas possíveis. Ele deseja, por isso ele está esquecendo de priorizar aquilo que é mais importante na vida dele. E quando essas coisas se tornam a menina dos teus olhos, o teu amor ao Senhor não está ali, porque você está encantado com aquilo que não deve ser o seu encanto de fato. Em Cristo, em Jesus, nós reconhecemos um novo meio de vida, conforme a imagem de Jesus, conforme nós vimos na semana passada o Bruno pregando, Romanos 8:29, e é assim que nós amamos o Pai e rejeitamos o mundo, tendo como Ele a fonte do nosso profundo amor, em cada dilema, em cada embate, entendendo assim: olha, eu posso viver nesse mundo, eu posso usufruir das coisas das quais Deus me possibilita, eu tenho essa possibilidade, isso é graça, isso é bondade de Deus. Nós estamos estudando aqui na EBD Eclesiastes, nós vimos isso também, mas isso não é a primazia da minha vida, não é os alvos, não é as realizações. Se eu puder alcançar alguns objetivos de vida que o Senhor aprover me permitir viver, que bom por isso, mas o meu objetivo é servir, é viver para o Senhor, é ter gratidão naquilo que Ele me concede, é viver amando a Deus e ao próximo e não amando o meu próprio umbigo. Porque o que os desejos fazem, sabe o que é? Os desejos fazem você tornar a você mesmo o seu próprio Deus. Porque você fica ali num modo de vida tão egoísta, que você esquece o próximo, que você esquece o teu amor a Deus, que você esquece o reino de Deus, e você tem uma religião, e você tem aquilo de boca, mas no teu dia a dia não tem espaço para Deus estar ali, porque de fato você está objetivado pelos desejos, pela cobiça da carne, dos olhos, pela ostentação do que se pode possuir ou se alcançar nesse mundo. Isso é algo que o cristão ele precisa refutar na sua vida, porque o cristão ele é alguém que ganhou do Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, a vida eterna. E nada se compara, o Novo Testamento fala que nada se compara ao eterno peso da glória que nós alcançaremos em Cristo na eternidade, essa vida passageira que nós temos aqui.
alguns textos de Paulo no Novo Testamento que vêm corroborar essa ideia aqui. Em 2 de Coríntios 4,18 diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Colossenses 3, de 1 a 5 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não dos desejos dessa vida, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância. Como a ganância é típica do nosso tempo. Sabe por quê nós devemos abandonar todas essas coisas? Paulo dá o desfecho aqui. Porque isso é idolatria. A gente acha tantas vezes que a idolatria é o adorar a um Deus de pedra que está num dado instante, num dado contexto, não é? Idolatria é quando você faz de alguma coisa a Deus algo que não deveria ser seu Deus. Porque nós temos um único Deus. Ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Senhor, só a Ele adorarás. Nós devemos ter essa consciência acima de todas as coisas. Finalizando aqui, quero ler aqui uma frase bem interessante, textinho aqui de Agostinho, que diz assim para a gente: a corrente das coisas temporais vai varrendo tudo, que são os desejos, que a gente viu aqui, as cobiças e tudo mais. Mas qual uma árvore acima da correnteza, surgiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quis plantar-se, por assim dizer, sobre o rio. Você está sendo levado em rodopios pela correnteza? Agarra-te na madeira. O amor do mundo está te levando correnteza abaixo? Agarra-te em Cristo. Por tua causa, Ele se tornou temporal, para que pudesses tornar-te eterno. Pois Ele foi feito temporal, a fim de permanecer para sempre. Une teu coração à eternidade de Deus, e serás eterno juntamente com Ele. Agostinho está dizendo uma coisa que tem muito a ver com a nossa realidade aqui. Porque é fácil ser cristão e lutar contra os desejos desse nosso tempo? Não, não é. Mas isso é um casamento que você tem que fazer no teu coração com o teu Deus, para não viver nenhum tipo de idolatria no seu coração e falar assim: Senhor Deus, o Senhor é o meu único Senhor, e eu não vou me render aos desejos. Eu não vou me render às cobiças da carne, às cobiças dos olhos, aquilo que possa de alguma forma surtir algum efeito de ostentação a ser desejada ou ser experimentada por meio da minha vida. Mas eu quero, no meio a essa correnteza desses desejos que vêm e me tentam afastar do Senhor, eu quero ter muito bem claro e definido qual é o meu amor e do qual eu não abro mão. Eu quero ter apego ao Senhor, eu não abro mão de nada, eu não negocio Ele por nada, porque Ele me amou primeiro, porque Ele fez o que ninguém poderia ter feito por mim, e dentre tantas coisas, e além de ter me resgatado ao relacionamento com Deus, Ele me trouxe a vida eterna, para ser vivida a partir de agora. Irmãos, eu queria concluir esse nosso tempo de pensar um pouco com você sobre isso, porque nós estamos aí começando com o ano, nós estamos sim, com ele todo pela frente, e puxa, quantos alvos, pretensões, metas que nós temos, não é? Mesmo em meio a uma pandemia, nós temos uma série de questões e a nossa vida ela vai continuando, mas a tônica dessa noite aqui é pensar assim, que em meio à nossa vida correndo, em meio ao paralelo da pandemia, né, em meio a tudo isso, nós precisamos ter muito bem claro qual é o nosso grande amor da nossa vida, o qual nós temos apego e não abrimos mão dele por nada, não é? As coisas que estão nos nossos pensamentos, quais que são? Quais que são os seus sonhos? Quais que são os seus objetivos? Quais são os motivos pelos quais você mais ora? Eles têm a ver com a glória de Deus ou eles têm a ver com desejos seus? Quais são as grandes metas que você tem vislumbrado e que estão concorrendo na sua mente? Não é?
Essa pergunta é muito séria porque assim, essa nova de grande alegria que Jesus trouxe para os pastores, para os judeus, é para nós também, e ela é o clímax da vida do cristão. Para nós vivemos ela já agora. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando, e Jesus voltar significa nós darmos continuidade à nossa vida eterna nos céus. Aí você talvez possa me falar assim, e a teologia fala muito isso ao longo dos séculos. Mas esse papo de Jesus voltando está sempre concorrendo aí, não é? Mas eu não estou falando necessariamente de Jesus vir dar glória. Eu estou falando, às vezes, da nossa morte. Quantos anos de vida você acha que você vai ter? Não é? Quantas pessoas começaram 2020 achando que estavam cheias de vida pela frente, mas não terminaram 2020? Né? Nós nos impactamos muito esses dias pela notícia de um pastor tão jovem que morreu nos seus 44 anos de vida, por exemplo. Né? Começou 2021 e não terminou 2021. Quando a morte chegar para nós, o Senhor terá voltado para nós. E como o Senhor nos achará a respeito de quem nós temos amado aqui nessa vida? Eu não estou falando isso por medo, eu não estou falando isso para intimidar-nos, mas eu estou falando assim, nós temos vivido essa vida aqui pensando que, eu sou nova criatura, eu já tenho uma vida eterna acontecendo aqui, o céu já vive dentro de mim e eu preciso frutificar para o reino. Jesus foi aos céus e deixou uma grande comissão para mim e para você, deixou o reino para nós continuarmos, munidos dessa nova de grande alegria, fazer com grande prazer a vontade de Deus, o plano de Deus, a obra acontecer apaixonadamente, cultuando, celebrando, entendendo que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não estou falando aqui só de Covid, gente. Qualquer coisa pode ceifar a nossa vida de uma hora para outra, e nós não temos controle sobre isso. Mas, enquanto temos vivido aqui, a nossa vida, o nosso ser, essa vida eterna, ela tem de fato surtido os frutos que Jesus deixou para que nós alcançássemos aqui, ou temos vivido uma vida de idolatria? Porque se eu não tenho priorizado o amor de Deus na minha vida, mas se os desejos estão para as nossas vidas, para a minha vida, eu estou com alguém na frente, no lugar do Senhor. E essa reflexão, ela precisa estar no meu e no teu coração, meu irmão. Ela precisa estar lá, e ela precisa estar no nível mais sério, mais crítico, mais profundo possível, porque é fácil dizer assim, graças a Deus, eu não tenho imoralidade sexual na minha vida, não é? Eu não pratico nenhum tipo de adultério, graças a Deus, eu sou um baita crente. Mas como que você olha por aí as pessoas do sexo oposto? Como que você lida com as questões da sua vida no seu dia a dia? Quais são as coisas que vislumbram os teus olhos? Quais são as coisas desejáveis para você? Quais são as coisas que de fato mexem com o teu coração e fazem você querer viver os novos dias, as novas semanas, meses e anos que você sonha viver, para viver uma vida que agrade de fato o Senhor, uma vida que seja uma expressão de verdade do amor ao Senhor, não é? Temos vivido essa grande de nova alegria da vida eterna? Temos sonhado com o céu, ou temos sonhado com as coisas do céu aqui agora? Enquanto nós não temos o grande prazer de estar vendo Jesus face a face, nós temos que buscar ser Jesus aqui para quem não conhece Jesus. Nós temos que brilhar a luz dele para quem ainda não conhece, para quem anda em profundas, densas trevas e escuridão. E nós precisamos, de fato, nos recobrarmos disso e viver essa nova alegria, essa nova de grande alegria da vida eterna, já com o céu dentro do nosso coração, com a alegria da salvação inundando o nosso ser, brilhando a luz de Jesus, encantando as pessoas, não porque somos bons, mas porque o perfume de Cristo está aqui. Se as pessoas andarem por aí e sentirem o cheiro das suas ações humanas, não vai fazer diferença nenhuma, mas quando o cheiro de Jesus está na vida daquele que é comprometido com o amor dele, aqueles que estão sedentos, quando sentem esse perfume, eles querem experimentar aquilo.
E para você ter esse bom perfume de Cristo Jesus, você precisa estar cheio do amor de Deus, não cheio dos desejos daqui. E nós devemos nos atentar sobre tudo isso. Ore comigo, meu irmão. Pai querido, nós estamos na Tua doce presença, e como é bom estar aqui, Pai, sendo pastoreado pela Tua palavra, Senhor. E o nosso clamor aqui nessa noite é pedir para que, em meio a essas correntezas das quais nós nos deparamos, Senhor Jesus, que o nosso coração se quebrante e abra a mão do nosso eu, da renúncia do nosso ego, dos nossos desejos, daquilo que tantas vezes atrai sim a nossa carne, que a gente se agarre ao Senhor, que se fez temporal, Pai, para que nós alcançássemos por meio dele a eternidade. Essa vida eterna, Senhor Deus, foi um presente que na cruz o Senhor nos deu, Pai, e que prazer, ó Pai, poder sermos reconectados a Deus, podemos ter esse relacionamento com o Senhor Deus, o Pai, mas nós queremos frutificar o céu aqui já, Pai, e é nesse sentido que eu quero dizer hoje: vem, Senhor Deus, aviva-nos, Senhor Deus, nós te clamamos, ó Pai, tira de nós, ó Pai, ajude a gente a tirar de nós toda a vaidade, toda a busca por desejos, por coisas que não têm a ver com o Teu reino, com o Teu propósito, com o Teu coração, e ajude a gente a sermos preenchidos dos valores, das virtudes, ó Pai, da Tua graça, das Tuas misericórdias, do caráter de Jesus, de Cristo em nós, da mentalidade de Jesus, Senhor. Que o renovo do Senhor, ó Pai, se renove sim sobre nós a cada manhã, assim como Ele vem da parte do Senhor para nós, Ele é real, que assim também a gente renove nossos votos com o Senhor toda manhã, de orarmos e queremos, ó Pai, frutificarmos para o Teu reino, Senhor. Que nós de fato, ó Pai, venhamos nos inundar desse amor inabalável que o Senhor tem colocado nas nossas vidas e replicar, resplandecer Ele para o mundo também, Senhor Deus, porque é disso que vale a pena, ó Pai. São esses mandamentos que o Senhor não deixou, de amar a Deus e ao próximo, ó Pai, de fazer a Tua vontade, de ser a igreja, de ser Jesus, de ser o Teu Filho amado aqui por meio das nossas vidas, Senhor Deus. E capacita-nos a isso, ó Pai. Tira de nós todo orgulho, ó Pai. Tira de nós todo eu forte que quer ser Deus, que quer escolher, que quer fazer a própria vontade, que não quer se renunciar, mas que, ó Pai, movidos pelo propósito certo, a gente tenha prazer, Pai, no reino, naquilo que é agradável, naquilo que é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável e dura para sempre, Senhor Deus. E nós queremos, ó Pai, eu quero clamar aqui hoje pela minha vida, eu quero clamar aqui hoje por essa igreja, por esse povo, pelos que aqui estão, pelos que estão na internet acompanhando. Pai, eu quero clamar que o céu habite em nós, que Ele esteja em nós já a partir daqui, para que a gente, ó Pai, produza a Tua vontade com alegria, com gosto, e que quando a morte chegar, ela não venha a ser um medo, um temor, Pai, porque será o nosso grande encontro com o Senhor para a continuidade daquele presente que o Senhor já nos deu aqui nessa vida. Nós clamamos por isso, ó Pai, molda o nosso coração, que o Senhor seja o nosso único, grande e perfeito amor, ó Pai, e que todo traço, ó Pai, de desejo do mundo venha a ser extirpado da nossa vida, no poder e no nome de Jesus Cristo. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.